Existe um paradoxo histórico que, assim, desafia totalmente a nossa lógica comum. Uhum. Um paradoxo bem intrigante, diga-se de passagem. Pois é, pensa na civilização que inventou a pólvora, a bússola magnética, o papel moeda e até a impressão. Basicamente a base do mundo moderno, né? Exato, uma sociedade com uma capacidade de inovação tecnológica tão absurda que durante séculos simplesmente deixou o resto do planeta comer o poeira. Deixou mesmo. Então o caminho natural dessa civilização deveria ser uma ascensão linear e ininterrupta, certo? Tipo, uma dominação global contínua e sem pausas. É o que a gente imaginaria, mas a prática foi bem diferente. Muito diferente. A trajetória real deles é marcada por ciclos repetitivos, quase rítmicos, sabe? Uma expansão brilhante que é sempre seguida por uma fragmentação caótica e muitas vezes brutal. É uma dinâmica fascinante. Em vez daquela metáfora clássica de construir um edifício tijolo por tijolo, a história chinesa lembra muito mais a criação de um vaso de porcelana de extrema complexidade. Um vaso que, tipo, alcança o ápice da beleza e aí é atirado ao chão. Estilhaçado, em milhares de reinos combatentes. Mas e aí que está a parte crucial. Os artesãos sempre recolhem esses cacos e os fundem novamente num império ainda maior e mais sofisticado. Nossa, essa imagem do vaso é perfeita. E o objetivo desta nossa exploração profunda de hoje é justamente entender a cola que une esses cacos. Nossa missão aqui é destilar mais de 4.000 anos de história da China. Uma linha do tempo colossal. Sim, desde as primeiras aldeias neolíticas até o status de superpotência global moderna. E para isso a gente está usando uma base bem densa de artigos enciclopédicos detalhados e resumos educacionais para extrair os padrões surpreendentes de invenção, unificação e ruptura. Sem sobrecarregar quem nos ouve, claro. E seu desafio. Com certeza. Então, ok, vamos desempacotar isso. Como é que o poder centralizado se tornou a regra absoluta nessa vastidão territorial? Bom, para entender a China moderna, a gente precisa entender como o poder começou a ser justificado lá na antiguidade. E para isso, precisamos olhar para a geografia. Os rios, né? Isso. Especificamente o Rio Amarelo e o Rio Yangtze no período neolítico. As culturas antigas, tipo a de Remudo no sul e a de Yangshao no norte, estavam lá domesticando o arroz e o painço. O que já é um baita avanço. Sim, mas esses rios, em especial o Rio Amarelo, são incrivelmente voláteis. Inundações catastróficas eram simplesmente a norma. Então, para sobreviver e construir diques rudimentares ou canais de irrigação, uma aldeia sozinha não dava conta. Ah, entendi. Havia uma necessidade absoluta de mobilizar milhares de trabalhadores. Exatamente. E convenhamos, ninguém mobiliza milhares de pessoas sem uma hierarquia super rígida e um poder central forte, dizendo o que cada um tem que fazer. O ambiente praticamente exigiu que eles criassem um Estado. O que nos leva à primeira dinastia documentada de forma robusta, que é a dinastia Shang, por volta de 1600 a.C. E é aí que a coisa fica meio mística, não é? Totalmente. É aqui que a escrita chinesa surge, mas de uma forma profundamente ligada ao controle estatal e à religião. Através dos famosos ossos oraculares. Olha, eu confesso que fiquei chocada lendo sobre isso. Porque a elite governante pegava omoplatas de bois ou carapaças de tartaruga, gravava umas perguntas sobre colheitas, guerras, clima... E aplicava hastes de metal superaquecidas. Isso. O osso rachava com o calor e os xamãs interpretavam essas rachaduras para ler a resposta divina. Mas o que me impressiona é que a verdadeira revolução não foi a adivinhação em si. Foram símbolos gravados, né? Exato. Foram catalogados mais de 3.000 grafemas distintos nas fontes. E eles formam a raiz direta dos caracteres chineses usados até hoje. A escrita não nasceu para contabilidade de mercadores, nasceu para falar com o além. Caramba! E esse diálogo com o além era bem conveniente para justificar um sistema implacável, pelo que as fontes mostram. Muito conveniente. Os túmulos da era Shang revelam uma estratificação brutal. Um exemplo chocante é o túmulo de Fu Hao, que foi esposa do rei Wuzing e também uma líder militar. Ah, eu vi essa parte. Encontraram um túmulo dela intacto. Sim, e lá dentro tinha mais de 1.600 quilos de artefatos de bronze, armas belíssimas e centenas de sacrifícios humanos e animais.
1.600 quilos de bronze. É uma ostentação de poder absurda. O rei basicamente mantinha o monopólio da violência e da religião. Ele era um único intermediário válido entre a terra e os ancestrais divinos. Mas, como a gente sabe, a força bruta tem um limite de validade. Eventualmente, o vaso quebra. Os Shang foram derrubados pela dinastia Zhou. E para justificar essa usurpação, os Zhou não disseram apenas nós temos exércitos maiores. Eles inventaram um conceito que seria um motor de toda a história chinesa. O famoso Mandato do Céu. O que é fascinante aqui é como o Mandato do Céu opera na prática. Não é tipo o direito divino dos reis lá da Europa medieval, sabe? Onde o rei era intocável, não importasse a atrocidade que cometesse. Exatamente. Na Europa, o monarca governava por vontade de Deus independentemente das ações dele. O Mandato do Céu chinês é completamente condicional. Eu li isso como se fosse um contrato de trabalho, tipo, com uma cláusula de rescisão baseada em desempenho divino. Uma ótima analogia. Se o imperador é o filho do céu, ele tem legitimidade absoluta, mas contanto que ele seja virtuoso e o povo prospere. Se rolar corrupção ou se rolar fome, secas e inundações que destroem tudo, o Cosmos diz... O Cosmos diz, você está demitido, o contrato foi revogado. E o mais genial dessa ideia é que ela legitima a rebelião para sempre. É um ciclo autossustentável. Se um camponês lidera uma revolta, derruba um imperador e depois consegue trazer paz e boas colheitas, isso é a prova indiscutível de que o Mandato do Céu passou por ele. É um mecanismo perfeito de legitimação. Mas claro, quando a dinastia Zhou perdeu a força depois de séculos, o império se fragmentou no doloroso período dos reinos combatentes. Séculos de caos absoluto. Sim, dezenas de estados lutando por supremacia. Até que em 221 a.C., a resposta veio através da força bruta de um único líder. Qin Shi Huangdi, o primeiro imperador. E a resposta dele para unificar esse território que não parava de crescer foi abolir qualquer ideia de virtude benevolente. Ele trouxe o legalismo. O legalismo parte do princípio de que a natureza humana é egoísta, né? Que a gente só responde ao medo e à punição. Exato. Uma burocracia bruta e pesada. A escala do que a dinastia Qin impôs é difícil de processar. Eles padronizaram tudo. Pesos, medidas, moeda, a própria escrita. E até as carroças. Gente, eu achei esse detalhe incrível. A padronização do tamanho dos eixos das carroças para unificar o comércio. Pode parecer um detalhe hiperburocrático, né? Mas a lógica é genial. Imagina as estradas de terra da antiguidade. Rodas pesadas, passando o tempo todo, criavam valas fundas na terra, como se fossem trilhos. As famosas valas de sulco. Isso. Se a sua carroça tivesse um eixo de tamanho diferente do padrão, as rodas não iam encaixar nessas valas, e o eixo fatalmente quebraria. E ao forçar uma medida única de eixo, o Império garantiu que tropas militares e os grãos de abastecimento pudessem cruzar o território numa velocidade absurda, sem problemas logísticos. Tem que contar um exército de terracota. 8.000 estátuas em tamanho real, com armas de bronze reais. E com aquele detalhe do controle de qualidade, onde os artesãos assinavam as peças sob a supervisão do Estado legalista. Se a arma falhasse em combate, eles sabiam exatamente quem punir ou executar. Mas aqui eu preciso levantar um questionamento crítico sobre esse período. Esse rigor extremo da dinastia Qin, sabe? Esse terror que envolvia até queimar livros não oficiais. Isso era realmente necessário para forjar um império unificado a partir do caos? Ou foi só o delírio de um tirano paranoico? Porque, convenhamos, a dinastia ruiu muito rápido. Ruiu em poucos anos após a morte dele. E essa sua pergunta é central para entender a China. Há uma diferença gigante entre conquistar com o legalismo e manter com o confucionismo. Como assim? O legalismo dos Qin serviu para conquistar, forçando a união na base do pavor. Mas você não governa gerações mantendo as pessoas em terror constante. É insustentável. Quando a dinastia Han assumiu logo depois, eles perceberam isso. Eles mantiveram a estrutura burocrática, mas suavizaram a mensagem, certo? Exatamente. Adotaram o confucionismo, que prega o respeito à hierarquia, mas exige que o governante seja um exemplo de virtude moral, não um carrasco. E isso deu tão certo que a população saltou para uns 55 milhões e eles estabeleceram a Rota da Seda. Uau! Só que, como você disse antes, a entropia volta.
a China acaba se dividindo de novo. Mas o que me fascina é que essa fragmentação levou a eras de ouro tecnológicas mais para frente, lá nas dinastias Tang e Song. As eras medievais chinesas. A dinastia Tang abriu as portas, foi super cosmopolita, chegaram a ter a única imperatriz mulher reinante da história deles, a Wu Zetian. E logo depois vem a dinastia Song. Lendo sobre a era Song, gente, me parece muito uma espécie de Vale do Silício da Idade Média. É uma ótima comparação. É sério, a gente está falando de um boom populacional passando de 100 milhões de pessoas. Eles criaram a bússola magnética, uma marinha com navios de rodas de paz que lançavam bombas de pólvora e a invenção suprema para uma economia gigante, o papel moeda. E a invenção do papel moeda é um salto conceitual monumental. A economia Song crescia tanto que usar moedas de cobre para o comércio estava impossível. Pesado demais, né? Ninguém vai cruzar o país com toneladas de metal nas costas. Exato. Então eles depositavam o cobre em guildas e recebiam recibos de papel. Quando o governo Song assumiu isso, eles criaram a primeira moeda fiduciária moderna. Mas para um pedaço de papel valer sacas de arroz, você precisa confiar cegamente na burocracia estatal. É a startup que deu mais certo na história. Mas, infelizmente, ser um centro de tecnologia civil não te protege de choques externos. E o choque que veio foi a invasão mongol. A devastadora dinastia Yuan. Kublai Khan, o neto de Gengis Khan, conquistou a China. E de repente os chineses da etnia Han viraram cidadãos de segunda classe no próprio território. O Marco Polo até relata isso nas viagens dele. Mas, mesmo sendo conquistados, a resiliência cultural da China é um negócio absurdo. E é aí que o sistema prova sua força. Os mongóis conquistaram o império a cavalo, mas você não coleta impostos de 100 milhões de pessoas a cavalo. Não tem como. Eles precisavam dos administradores civis chineses. O sistema deles era tão avançado que os próprios conquistadores mongóis acabaram sendo absorvidos pela cultura chinesa. Até que a etnia Han retoma o poder com a dinastia Ming, que construiu a Cidade Proibida e enviou o almirante Zhang He, com aquelas frotas imensas, navios de 4 mastros, explorando até a África, mas depois disso eles se fecharam para a agricultura, né? Se voltaram para dentro, o que prepara o terreno para a última dinastia imperial, os Qing. E aqui o cenário muda de novo. Os Qing eram estrangeiros, manchus, que obrigaram a população a adotar certos cortes de cabelo como submissão e interferiram brutalmente na economia. E foi um período de crescimento populacional brutal. As fontes falam em 400 milhões de pessoas. Só que a renda per capita caiu muito. Por quê? Se conectarmos isso ao quadro geral, vemos que a paz interna prolongada sob os Qing veio com um excesso de controle estatal que sufocou aquela inovação civil da época Song. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Eu fiquei pensando muito sobre o grande paradoxo chinês. Como é possível que a civilização que inventou a pólvora tenha sido derrotada por ela séculos depois, quando o Ocidente bateu na porta? É o choque do isolamento contra a Revolução Industrial. Durante as guerras do ópio no século XIX, os exércitos Qing ainda usavam antiquados mosquetes de mecha e navios de madeira. Enquanto as forças europeias, britânicas principalmente, chegavam com motores a vapor, cascos de ferro e fuzis com tecnologia de percussão. O abismo tecnológico cobrou um preço pesado. A corte Qing, liderada por figuras como a imperatriz Cixi, tinha pânico de se modernizar, porque modernizar significava descentralizar o controle. Eles preferiram segurar o poder a todo custo. O que resultou no chamado século de humilhação e em rebeliões internas massivas. A rebelião Taiping, por exemplo, que as fontes descrevem com detalhes sombrios, resultou em dezenas de milhões de mortos. Depois os Boxers. A relutância de mudar custou o império inteiro. Em 1911, o sistema imperial colapsou. E o vácuo de poder que ficou foi colossal. Foi preenchido por uma era de senhores da guerra e depois pela ascensão da República com Sun Yat-sen. O que eventualmente rachou entre os nacionalistas do Chiang Kai-shek e os comunistas do Mao Tse-tung. E aqui, antes da gente mergulhar no século XX, acho válido fazer uma pausa importante sobre as fontes. Sim. É fundamental deixar muito claro para quem acompanha a gente que os materiais educacionais e as enciclopédias que embasam nossa análise
relatam as atrocidades desse período com muitos detalhes. E o nosso papel aqui não é endossar nenhum lado político, tá? Estamos apenas transmitindo de forma neutra os fatos históricos que constam nos documentos. Exato. Apenas reportando os fatos. E os fatos mostram um século de violência indescritível. Tivemos as agressões externas, como a invasão japonesa, que empregou a tática do Sanko-Sakusen, que era literalmente matar tudo, queimar tudo, saquear tudo. Uma brutalidade que arrasou o país. E internamente as coisas também foram extremas. Após a Guerra Civil, os nacionalistas fugiram para Taiwan, instaurando uma ditadura e o que ficou conhecido como o Terror Branco. Enquanto na China continental as políticas de Mao Tse-tung, como o Grande Salto Adiante e depois a Revolução Cultural, causaram a morte de dezenas de milhões de pessoas pela fome e geraram uma perseguição sistemática aos intelectuais. Foi uma tentativa quase fanática de reengenharia da sociedade a qualquer custo. Mas após a morte de Mao, o país viveu uma guinada histórica. Deng Xiaoping assumiu e iniciou o chamado comunismo de mercado. É uma montanha-russa ideológica incrível, esse whiplash intelectual, sabe? Em algumas décadas, o país passou de um anti-intelectualismo extremo, de destruir sua própria elite, para tentar adotar modos de produção focados numa quantidade extrema. A ironia de adotar o capitalismo agressivo sobre uma bandeira comunista. Pois é, no começo aquele modelo de exportar as famosas quinquilhárias, a questão da pirataria e até as sanções com a OMC que os textos mencionam. Mas eles se transformaram na fábrica do mundo. E isso levanta uma questão importante sobre o governo atual. O Xi Jinping pegou essa prosperidade e consolidou o poder no nível quase imperial novamente. Ele aboliu os limites de mandatos, criou a iniciativa Cinturão e Rota, investindo bilhões em infraestrutura pelo mundo todo. E o mais irônico de tudo, o resgate dos antigos sábios. O governo atual promove ativamente Confúcio, o mesmo Confúcio que a Revolução Cultural tentou apagar e demonizar. É o ciclo se fechando de novo. Eles tentam equilibrar o controle autoritário rigoroso, tipo da dinastia Qin, com o boom econômico e tecnológico. Esse equilíbrio é a marca da história deles. Totalmente. E, gente, amarrando todos esses pontos da nossa conversa, a gente percebe como foi essa jornada desde as rachaduras nos ossos oraculares e os soldados de terracota, até chegar nessa nova Rota da Seda. A força motriz da história chinesa parece ser essa busca incessante pela harmonia e unificação de uma população gigante através de um Estado muito centralizado. Um Estado que, historicamente, é intercalado por divisões muito dolorosas, mas também hiper-inovadoras. E por que isso importa para nós hoje? Por que quem está ouvindo deve se importar com esses milênios todos? Porque, olha, entender as regras de negócios atuais, os atritos diplomáticos ou até essa busca da China por um controle de qualidade global é praticamente impossível sem entender o peso desses 4.000 anos de bagagem civilizatória. Eles não operam no vácuo de algumas décadas. Eles operam com milênios de memória institucional. Exato. O que me faz pensar num ponto provocativo final. Se durante milênios o mandato do céu julgou e derrubou essas dinastias todas com base na prosperidade agrícola e na paz social, como será que os historiadores do futuro vão julgar o atual modelo chinês frente aos desafios contemporâneos? Desafios como a sustentabilidade, né? A questão climática. Sim. Será que esse antigo cosmos cósmico toleraria as fumaças industriais e os desequilíbrios do presente? O conceito do mandato do céu pode ter mudado de forma, mas a necessidade de manter a estabilidade para não ser derrubado pela própria natureza, essa necessidade continua a mesma. Uma reflexão fortíssima para encerrar o mergulho de hoje. Fica aí a pergunta no ar para a gente pensar. Valeu pela companhia em mais essa exploração da nossa história e até a próxima análise.